Quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas, sete, versículo 14. Vamos lá. Repita comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isto está, o início do versículo mostra o endereçamento do versículo. Porque quando nós lemos, se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, a pessoa fala, essa palavra é para o ímpio, essa palavra é para aquele que não conhece o Senhor, não tem compromisso com o Senhor. Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, continuamente, às vezes, sabe de uma coisa? Olha o que eu vou falar para você. Pode sentar, os obreiros. Como estão as coisas aí fora? Como é que está o mercado aí fora? Tá bom, gente? Como tá? Tá bom? Para quem tá bom, levanta a mão. Não, de verdade, de verdade. De verdade? Hã? Eu vou perguntar de novo. Olha lá, pastor, olha lá. Levanta a mão de novo. Para quem está bom o mercado? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas olha uma coisa que eu vou falar. Eu vi uma reportagem a semana passada. Aliás, você dá uma volta por aí, a única coisa que a gente escuta são as pessoas reclamando. Não é verdade? As pessoas reclamando do paradeiro, as pessoas reclamando, ninguém está comprando, ninguém está vendendo, concessionárias que vendem 200 automóveis por mês, vendendo 30. Eu vi uma reportagem a semana passada, que não sei de quantos anos para cá foi a primeira vez em tantos anos, mas muitos anos, se não me engano, 20 anos, 15 anos, 20 anos, que diminuiu o consumo no mercado. As pessoas não estão indo no mercado mais com a mesma frequência, ou quando vão ao mercado, as pessoas vão ao mercado somente para comprar o necessário, o básico. Amém? Então,
isso mostra que realmente está refletindo sobre a vida de algumas pessoas, sobre a sociedade de um modo geral, sobre o sistema de um modo geral. Mas nós precisamos estar muito atentos a uma coisa, tá? Que nós temos falado continuamente sobre isso aqui. Escassez, crise, corrupção, isso não é de agora, isso é da história. A história, em toda a história sempre existiu, sempre houve. E o que nós não podemos permitir é que o ambiente externo nos influencie, que aquele espírito que está aí fora nos influencie. Porque se a pessoa, ele parar para pensar e se ele caminha de acordo com o que está acontecendo aí fora, então ele ouve uma reportagem como essa, diz assim: as pessoas não estão indo nem ao mercado, as pessoas não estão tendo dinheiro nem para ir ao mercado. As pessoas chocam, elas absorvem aquele espírito. E a verdade é que, primeiro, olha que coisa linda, se o meu povo que chama pelo meu nome, nós não clamamos pelo nome do Senhor? Sim ou não? Se o meu povo que chama pelo nome se humilhar, eu tenho que me humilhar diante de quem? De Deus. Eu vou me humilhar diante de quem? Diante de Deus. Eu vou orar a quem? A Deus. Eu vou buscar a face de quem? Vou buscar a face de Deus. Porque Deus não está sujeito a isso. Deus não está sujeito ao mercado. O poder de Deus não está sujeito ao sistema. Deus tem um controle sobre tudo e todas as coisas. Ele nos prometeu que haveria uma diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Se humilhar e orar e buscar a minha face, muitas vezes se humilhar é difícil, orar mais ainda. Buscar a face do Senhor, mais complicado ainda. Se converter dos seus maus caminhos. Se eu quero vencer, se eu quero ser abençoado, eu tenho que fazer para mim como a Bíblia me ensina: caminhos retos. Caminhos, o quê? Não tem meio termo. Caminhos retos. Caminhos justos. Porque eu preciso da bênção de Deus. Às vezes as pessoas se deixam levar muito pelaquela famosa todo mundo faz. Então seja você aquele que não faz. Todo mundo faz. Não, eu não vou fazer. Eu quero que Deus faça a diferença na minha vida. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor mostre a diferença na vida do justo e do ímpio. Então eu vou fazer para mim caminhos retos. Eu vou fazer para mim caminhos justos. Amém? Se afastar dos seus maus caminhos. Diga comigo: dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado. Se cometemos pecados, então o Senhor está pronto a perdoar. Diga comigo: e curarei a sua terra. Ou seja, sua terra, sua vida não será uma vida estéril, não será uma vida improdutiva, não será uma terra seca, será uma terra produtiva, abençoada. Porque é sempre isso que eu gosto de chamar a atenção. Vou fazer a pergunta de novo: quem está abençoado, está tendo, não vem sentindo que está aí? Quem está abençoado? Levanta a mão, por favor, novamente. Isso é muito bacana. Porque em meio à crise, em meio à escassez, em meio às dificuldades, tem gente que continua prosperando, avançando, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos sujeitos a uma situação aqui, outra ali, porque nós estamos no mundo, mas os resultados, o que predomina
são bons resultados, é a prosperidade, não a escassez. Amém? Vem para Jeremias 17, 5 a 8. Jeremias 17, Você já percebeu que a sociedade, olha para mim que eu vou falar agora, é importante, eu tenho certeza que você já viu isso, que a sociedade, ela vive em torno de... As pessoas querem ser amigos do fulano, do beltrano, do cicrano, que são gente de grande influência, que são gente muito rica, gente muito próspera. Outras vezes as pessoas, eles vivem em função, eles perdem um pouco a personalidade, porque ele vive em função daquilo que ele compra. O assunto dele é só o que ele compra, é a roupa, é a marca, é a bolsa, outras vezes é o turismo gastronômico que ele fez, né? O turismo que ele já foi ao restaurante tal, restaurante tal, restaurante tal, porque ele tem que ter assunto na roda que ele está. Que isso faz parte do bom assunto, né? Ou do turismo, quantos países ele conheceu, quantos países, porque senão ele tá meio descolocado. E as pessoas vão vivendo, isso eu estou falando para aqueles que querem viver segundo a fé, tá? Segundo a fé, nós estamos falando de quem quer viver segundo a fé, segundo a direção de Deus, que não tem crise, não tem esse tipo de problema ou essa pobreza que a gente vê por aí, porque a pessoa acaba, ela não é ela mesma, né? Ela acaba sendo o que dita a sociedade ou o ciclo de amizade ou o que exige, né? Aquele meio exige. Então, olha o que a Bíblia diz assim, ó, repita comigo: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Maldito é o homem que confia no homem ou nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Então quer dizer que para ele crescer, para ele avançar, para ele ser uma pessoa próspera, para ele ser uma pessoa bem-sucedida, então ele depende da amizade dele com A, com B, com C, com D, ele depende do relacionamento dele com A, com B, com D, com C, e ele vai depositando a sua confiança em homens, ele vai depositando a sua confiança nas pessoas, outras vezes ele deposita a confiança nele mesmo, na sua capacidade, na sua habilidade, na sua experiência, e é onde muitas pessoas têm quebrado a cara. É onde muitas pessoas... Eu estava vendo uma reportagem ontem, não sei se vocês viram, quando terminou como é que chama aquele programa da Record lá? Domingo Espetacular? Isso. Aí começa um outro programa de reportagem, acho que chama Câmera Record. Alguém assistiu ontem ou não? Alguém assistiu? Só eu estava desocupado? Todo mundo estava ocupado? O Câmera Record ontem estava mostrando
pessoas, artistas, né, pessoas que ocuparam uma posição de honra, pessoas que tiveram muito, que conquistaram muito no mundo artístico, e pessoas que, infelizmente, perderam a sua fama, perderam as suas fortunas, perderam e desceram ao fundo do poço, cantores, artistas, que hoje vivem uma vida terrível, uma vida de escassez, de miséria. Aliás, até que está melhor hoje, né? Mas viveram momentos terríveis. E assim nós vemos continuamente, né? Porque o homem, ele só está seguro, ele só há segurança para o homem, ele só está no lugar seguro quando ele está em Deus. Quando ele está em Deus, ele não está sujeito a essa roda gigante que nós vemos por aí. Quando ele está alicerçado, sua vida está alicerçada em Deus, em cima da palavra, vivendo segundo a palavra, confiando, porque aquilo que nós falamos, né? Peraí, eu sou amigo de quem? Primeira coisa que eu vou te perguntar, não importa de quem você é amigo, porque amigo verdadeiro é só Deus, verdade ou não? Nós temos muitas amizades, são bacanas, etc, etc, etc. Mas amigo verdadeiro é só Deus. E é muito fácil descobrir isso. Entra em dificuldade, chega ao fundo do poço, só tenha problemas, só tenha dívidas, e veja quantos amigos você vai ter. Você não vai encontrar muitos. É verdade ou não é? Nós encontramos socorro quando estamos no fundo do poço. Nós encontramos socorro em quem? Em Deus. Então, nós temos que colocar nossa confiança. Maldito é o homem que confia no homem, ou maldito é o homem que confia nos homens, ou na força do seu próprio braço. Espera aí, eu confio em quem? Confio em Deus. Eu não posso nada, mas meu Deus pode tudo. Amém? Eu não posso nada, mas meu Deus pode tudo. Se a bênção de Deus, se a proteção de Deus estiver sobre a minha vida, eu estou seguro. Se a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida, eu estou num lugar completamente desprotegido. E é isso que nós precisamos aprender. É isso que você precisa aprender. É isso porque quando nós colocamos 100% a nossa confiança e a nossa dependência em Deus e vivemos por fé, porque momentos como esse, quem vive por fé, então, antecipadamente, nós vivemos por fé. Então, o que nós já estamos fazendo? Nós já estamos declarando aquilo que a Bíblia nos ensina. O que está aí fora não vai entrar aqui dentro. O que está acontecendo aí fora não vai entrar aqui dentro. A escassez lá de fora não vai entrar. A crise lá de fora não vai entrar aqui dentro. Quando faltar lá fora, não vai faltar aqui dentro. Amém? Isso é atitude de fé. Isso é orar. Senhor, eu busco a tua face nesse lugar. Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque quem não se humilha diante de Deus está se humilhando em outro lugar. É ou não é? Quem não se humilha diante de Deus está se humilhando diante de alguém, diante de algum lugar, né? Tendo que se humilhar de inúmeras formas. Se humilhar diante do gerente do banco, se humilhar para o agiota, se humilhar para a família, se humilhar. Então, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou buscar Deus. Eu vou me humilhar diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu oro ao Senhor, eu busco a tua face. O Senhor disse, meu Deus, que o Senhor me ouviria. O Senhor curaria a minha terra não seria estéril. Eu não viveria na escassez. Está escrito na tua palavra que os teus teria para emprestar, mas não tomaria emprestado. Estaria por cabeça e não por caudo. Amém? Grave essa palavra. Eu já vi muita gente deixar de crescer enquanto não se libertou de uma coisa que eu vou falar aqui agora. Maldito é o homem que confia no homem, ou nos homens, ou faz do seu braço a sua força. Eu conheci pessoas que
sempre ele vivia assim: eu vou, mas se nada acontecer, eu tenho um fulano que me socorre, eu tenho um Beltrano que me socorre, eu vou me refugiar nele. Então pode se preparar que você vai no fulano e no Beltrano. Enquanto você não disser assim: Senhor, eu não vou buscar em ninguém, eu vou buscar no Senhor, o Senhor vai me socorrer. Eu não quero o socorro do fulano, do Beltrano, do ciclano, eu quero o socorro do Senhor. Eu quero a providência do Senhor, eu não quero depender de homens, eu quero depender do Senhor. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia, como está escrito. O Senhor é o meu refúgio, é no Senhor que eu vou me refugiar. Amém? Porque é muito triste você viver, e inclusive as pessoas que te socorrem, vai chegar uma hora que Ele não vai te socorrer. Ele vai se cansar e Ele vai te tratar mal. Por isso que nós temos que investir nisso aqui, ó. Investir no nosso relacionamento com Deus, na nossa fé, agir por fé, buscar a face do Senhor, se humilhar diante de Deus, colocar sua confiança. Senhor, minha confiança não está nos homens, a minha confiança está no Senhor. Sabe por quê? Alguém só vai fazer algo por mim se o Senhor tocar o coração dele. Se o Senhor não tocar o coração dele, Ele não vai fazer. Amém? Nós colocamos a confiança no lugar certo, porque maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Sabe por quê que o coração se afasta do Senhor? Porque o coração, a confiança está nas pessoas. Ele acaba se afastando de Deus. O coração, a sua dependência não é de Deus. Aí diz assim, ó: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Puxa vida, hein? Repita comigo: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Repita mais uma vez comigo: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Diga comigo: ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Significa, olha o que fala, esse homem cuja confiança, a esperança é o Senhor, está no Senhor, é o Senhor, ele é como uma árvore que as raízes se estendem para os rios, ou seja, está sendo alimentada, regada continuamente. No tempo do calor, as folhas não caem e não deixa de dar fruto. O ano inteiro dá fruto. A vida dessa pessoa é frutífera. No tempo de seca, no tempo de escassez, ele continua dando fruto. Amém, pessoal? E sabe o que é viver por fé? Não é vir numa reunião como essa, ouvir uma palavra como essa, pronto e acabou. Viver por fé é você, todos os dias, em momentos
do seu dia a dia, da sua semana, momentos de escassez, momento do paradeiro, momentos das dificuldades, você começa a se apossar da palavra, você começa a fazer uso da palavra. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu sou um homem que confia no Senhor e a minha esperança está no Senhor. Então, na minha vida, eu sou como a árvore que estende as suas raízes para os rios, e no tempo de calor, no tempo da seca, da escassez, as folhas não caem, não deixam de dar fruto. A minha vida não vai deixar de frutificar, a minha empresa não vai deixar de dar frutos, eu não vou deixar de prosperar em meio à escassez, à dificuldade, à corrupção. Eu não vou, a minha vida vai continuar frutífera, abençoada e próspera. Amém? Eu faço isso aonde? Eu faço isso na minha particularidade, eu faço isso dentro da minha empresa, eu faço isso no meu negócio. Esse lugar é bendito. A esperança desse lugar está no Senhor, não está no homem, não está no homem. A minha confiança está no Senhor, eu dependo do Senhor, até porque o primeiro sim que eu preciso é do Senhor, o sim que eu mais necessito é do Senhor. Se Ele me disser sim, quem vai me dizer não? Amém, pessoal? Isso é uma coisa para ser vivida. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falar: eu conheço a Bíblia. Conhecer a Bíblia é muito diferente de você vivê-la. É bem diferente, tá? Conhecer, muita gente conhece. Viver, aplicar no seu dia a dia é outra história. Conhecer, realmente tem muita gente que conhece. Conhece bastante, mas não vive nada. E a Bíblia é para ser vivida. Nós temos que vivê-la, colocar em prática no nosso dia a dia, viver, caminhar sobre ela, porque a nossa segurança está aí. Vou ler mais uma coisa, mais uma passagem que eu quero que você venha para João 15. João 15. Do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que este dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Diga comigo: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso é uma condição, tá? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto, diga comigo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Às vezes a pessoa diz assim, como situações semelhantes a de hoje: eu tenho tanta coisa para fazer, tanto trabalho, não está dando nem tempo de eu ir na igreja. Vou repetir: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, diga comigo, se não permanecerem em mim. É muito simples isso. É o que as pessoas não entendem.
Às vezes as pessoas acham que estar na igreja, participar de uma reunião, é desnecessário. Está errado. Se tudo vem de Deus, se o fluxo vem de Deus, eu preciso estar em Deus continuamente, eu preciso estar recebendo a seiva, me alimentando da palavra continuamente, para que a minha vida continue sendo uma vida frutífera, uma vida produtiva. Pega uma árvore frutífera, pega o galho que ela tiver mais carregado e corta ele e deixa ele ali. Olha para ele daqui alguns dias. Veja se ele permanece verde, veja se ele permanece dando fruto. Você vai olhar para ele e ele vai estar murcho, as folhas vão estar caindo, daqui a pouco, mais uns dias, você vai olhar, ele está completamente seco e incapaz de produzir. Nós somos assim. Se nós não estivermos ligados à videira, nós somos só um galho seco. Se nós não estivermos recebendo a seiva, a palavra continuamente, o alimento continuamente, e coisas que não vemos, não entendemos, que recebemos de Deus continuamente, nós não podemos dar fruto. Por si só, por si mesmo, nem eu, nem você, ninguém pode dar fruto. Amém, pessoal? E olha aqui, acompanha comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, diga comigo, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Repita com fé, por favor. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é forte, não é? É forte, não é? Puxa vida. Por isso que nós temos que estar atentos. Eu preciso saber, antes de mais nada, quem eu sou em Deus. Quem você é em Deus. É como eu disse, sabe quem que você precisa verdadeiramente como amigo para ser bem-sucedido? Deus. Deus. Esse é o que você precisa realmente. O resto soma, acrescenta alguma coisa. Quem Deus vai usar para ser bênção, problema esse é com Deus. Mas o amigo que você precisa é Deus. Como diz a canção, ser amigo de Deus. Segundo, é saber quem você é em Deus. Saber quem você é em Deus no seu relacionamento com Deus, porque é muito bom quando nós vemos que nós estamos no propósito, estamos acertando, porque muitas vezes queremos ser aquilo que Deus não preparou, não nos preparou para ser. É como eu disse, né? Como muitas pessoas, que ele acaba não sendo ele mesmo, ele é o que a sociedade dita, ele é o que ele veste, ele é o que ele compra, ele é o currículo dele, ele é a única coisa que ele é. E se passar aquilo, ele não é mais nada. E nós precisamos saber quem somos em Deus. Nossa relação, se estamos acertando no propósito que Deus tem conosco. Se Deus está aprovando, é verdade, não é? Se Deus está aprovando, e é isso que importa. Porque senão, viver uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, é como dizem, né? Outro dia eu via isso, né? Às vezes tem a pessoa, conhece a caneta Montblanc, não? Conhece, sim ou não? Conhece? Quanto custa uma Montblanc? Hã? 200 a? 300 dólares? Eu ganhei uma de presente outro dia.
Hã? Você comprou 3? Então, mas disse que tem caneta dessa aí, custa 3.000. Tem, né? 3.000. Às vezes a pessoa está carregando uma caneta Montblanc no bolso, 3.000. Ele não usa ela para nada, ele carrega ela de enfeite. E se ele preencher um cheque, o cheque vai voltar. É verdade ou não é? É ou não é? E às vezes tem um carregando a famosa Bic, né? Não é? A famosa Bic, transparente, e ele vai fazer, o cheque que ele fizer, vai pagar. Não é verdade? O cheque que ele fizer, ele vai pagar. Aí eu vou perguntar para você, você prefere uma Bic nessa condição, ou viver com uma Montblanc, e etc, etc, etc? Porque tem gente que vive de ilusão, e nós não podemos viver de ilusão. Não é verdade? Nós não podemos viver de ilusão. Eu escutava uma roda de conversa de algumas pessoas, outro dia, tomando um café, eu escutava uma roda de conversa de algumas pessoas, e falava do A, do B, do C, e pai, e eu pensava comigo assim, você vê como, meu pai quando quebrou, meu pai teve muito, tá? Mas meu pai quando quebrou, aonde ele chegava, ele falava que ele tinha 3 fazendas, 3, e com a pose que ele mantinha, que ele estava quebrado, mas um carro, uma boa caminhonete financiada ele mantinha, não é verdade? Uma boa caminhonete financiada ele mantinha. Então, mas ninguém dizia que ele não tinha 3 fazendas, ninguém. E ele vendia isso para todo mundo, e ele vendia, e eu como filho comprava também, para todos os meus amigos. Meu pai tinha 3 fazendas, 3. Teu pai tem fazenda? Tem 3. Onde é? Tal. E meu pai já estava quebrado há um bom tempo, já estava falido há um bom tempo, devendo, perdendo fazenda para banco. E eu escutava a conversa de algumas pessoas, e falando de A, de B e de C, e eu não estou muito envolvido na sociedade, mas eu dizia assim, pura ilusão, né? Quem viveu isso sabe, porque tem muitas pessoas que vivem de barulho, né? De barulho, faz barulho, todo mundo compra a ideia, e na verdade aquela pessoa não tem nada, só faz barulho, só alarido. E às vezes você vê umas pessoas que ele é quietinho, você não vê muito barulho, sossegado, mas o patrimônio é monstruoso. São pessoas extremamente prósperas, são pessoas extremamente bem-sucedidas. Amém? E aí nós precisamos entender uma coisa: nós queremos viver de ilusão, ou nós queremos viver algo real? Real. Não quero viver de ilusão, quero viver algo real. E para viver esse algo real, primeira coisa é investir nesse relacionamento com Deus, porque com Deus é relacionamento, com Deus é essa fidelidade, é viver a sua palavra. Como aqui, ó, eu quero estar ligado à videira. Senhor, o Senhor disse, eu tenho permanecido no Senhor, eu tenho permanecido, e as tuas palavras permanecem em mim. Eu vivo segundo as tuas palavras, Porque, ó, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, que acontece muitas vezes com as pessoas, que a palavra já foi longe, já passou faz tempo, a palavra está longe dele. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Amém? Por isso que eu tenho que certificar a palavra, eu guardei a palavra no coração, eu estou vivendo a palavra, ou só escutei? Porque escutar é diferente de vivê-la. Ou eu só escutei, eu só ouvi ela? Não, eu vou viver, eu vou colocar em prática, eu vou profetizar no meu dia a dia, eu vou orar dentro da minha casa, eu vou orar na minha empresa, no meu trabalho, eu vou profetizar sobre a minha vida. Eu estou ligado à videira, eu não sou um galho que se desvinculou da videira, um galho seco. Não, eu estou ligado à videira, a palavra do Senhor permanece em mim. Amém? A minha confiança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Você não vai deixar de dar fruto,
Você vai dar, independente da estação do ano, independente da estação do ano, você vai dar fruto, independente. No tempo da seca, a Bíblia diz que vai continuar dando fruto, amém? Agora é orar, tá? Orar, buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor. E se a terra está enferma, Deus vai curar, ela vai se tornar produtiva, próspera, abençoada, amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar agora. Quando nós oramos, nós declaramos aquilo que está escrito. Você vai levantar a tua voz para o Senhor, aos céus agora, ao Senhor, e vai dizer: Senhor, eu faço parte do povo que chama pelo teu nome, e eu venho me humilhar diante do Senhor. Eu venho orar ao Senhor. Eu venho buscar a tua... Inclusive você está fazendo corretamente, porque eu não dei sequência na leitura, e a sequência da leitura fala justamente da oração ao templo. Não é oração em casa, não, é oração no templo. Eu venho buscar a tua face. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor me ouviria e sararia a minha terra. Porque eu sempre lembro de uma coisa: quando tem muita gente reclamando, tem muita gente prosperando. Quando tem muita gente reclamando, tem muita gente crescendo e prosperando. Muitas. E aí nós precisamos realmente, agora vem a fé, né? Porque uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim, por favor. Às vezes, sabe onde muitas pessoas pecam como cristão? Porque as pessoas muitas vezes acham que simplesmente pelo fato de ser cristão, frequentar a igreja, as coisas têm que cair do céu sobre a sua vida. E esse é um erro muito grande. Esse é um erro. Não vai cair. Nós frequentamos a igreja para receber direção, visão, alimentando a nossa fé, abrindo os nossos olhos espirituais, nos ensinando a buscar aquilo que Deus tem para nós, buscando, porque além do desejo que você tem de vencer, de prosperar, você não pode se esquecer que Deus tem propósitos com você. Entendeu? Às vezes você só se foca que você quer ser uma pessoa próspera, que você quer ter o seu negócio, uma boa casa, um bom carro, dinheiro, mas você se esquece que Deus tem propósitos com você. Não é só te abençoar, Ele tem propósitos com você. Ele tem propósito com a tua vida. E nós precisamos entender isso. Quando nós buscamos na igreja, nós estamos buscando a Deus, e nós vamos colocar em prática lá fora. Que nós sabemos que está uma situação complicada aí fora, está. Então vereis a diferença entre aquele que me serve e o que não serve, mas nós agimos a nossa fé. Porque os heróis da fé, quando eles chegavam diante de Deus, eles tinham atitude de fé, eles clamavam, mostravam a Deus o que Deus havia prometido, e eles partiam para a guerra. Partiam para a guerra tendo a certeza que Deus ia dar vitória. Amém, pessoal? Nós partimos para a guerra, nós estamos agindo. Então, nós estamos buscando aqui. Mas o que nós estamos buscando aqui
Você vai colocar em prática lá fora, amanhã. Você vai se ungir. Você vai ungir o seu negócio. Aqui a crise não vai entrar. Aqui a crise não vai entrar. Aqui a crise não vai entrar. Aqui a escassez não vai entrar. Aqui não. Amém? Aqui não. Esse lugar, a esperança desse lugar é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não confio. A minha confiança não está nos homens, a minha confiança não está no governo, a minha confiança não está no A, a minha confiança não está no B, a minha confiança está no Senhor. Quem sustenta isso aqui é o Senhor. E aqui a crise não vai entrar. Amém? Aqui a crise não vai entrar. Aqui não. E nós oramos, nós declaramos, nós profetizamos. Eu estou ligado à videira. Eu estou ligado à videira. E se eu estou ligado à videira, a palavra do Senhor permanece em mim. Senhor, o Senhor disse que o Senhor era a videira e nós somos os ramos. E o ramo não pode dar fruto por si só, por si mesmo. E eu não posso dar fruto por mim mesmo. Mas o Senhor disse: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será concedido. Eu permaneço no Senhor, meu Deus. Eu estou aqui buscando ao Senhor. E eu estou pedindo ao Senhor. Está escrito. Está escrito. E eu quero ver isso aqui se cumprir na minha vida. Essa promessa vai se cumprir na minha vida. Amém? Amém? Vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Amém? Vamos orar? Então, fecha os seus olhos e você vai falar com Deus agora.